Olá, tudo bem? Meu nome é Silvia Graibin e finalmente retornei à leitura, então, do nosso terceiro capítulo do livro Quando Dizer Sim e Quando Dizer Não, do nosso livro Limites. Enfim, o nome dos escritores eu nem me atrevo a falar, porque eu acho que eu vou enrolar a língua, então está aí na tela para vocês. Peço perdão, foi um longo tempo em que eu havia me comprometido de voltar aqui e o nosso intervalo foi muito maior do que eu tinha previsto. Peço realmente desculpas a vocês, algumas pessoas me enviaram mensagens e eu, inclusive, comecei essa leitura sem pretensão nenhuma de alcançar visualizações. Minha intenção era que essa leitura me auxiliasse a ter disciplina na leitura do livro mesmo. E eu pensei, já que eu gosto tanto de trabalhar com a voz, eu gosto tanto de ler, né? Porque eu venho da área teatral, eu trabalho com teatro, com contação de histórias e já fui muito abençoada através de audiobooks. Então a minha intenção era essa, estar junto com você nesse momento, e enquanto eu absorvo esse conhecimento, eu quero compartilhar ele com você. Eu já participei de um grupo de leitura desse livro, mas eu acabei lendo muitas partes de uma forma meio desatenta, porque eu precisava ler com velocidade, e alguns capítulos ficaram de fora, eu não havia lido. Então, vou continuar aqui. O nosso capítulo 3 é pequenininho e, como se passou muito tempo, muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal e foi exatamente por isso que eu não consegui retornar aqui. E eu quero propor hoje uma leitura um pouco menos fria e mais íntima. Então, eu vou ler da forma que eu leria para mim mesmo, com menos edições, inclusive, para que a gente possa avançar, para que eu gaste menos tempo na edição e possamos finalizar a leitura desse livro aqui, que tanto me abençoou e tanto me agradou. Tá bom? Então, eu te convido a aumentar o volume e vamos mergulhar no capítulo 3, e o título é Problemas com Limites. Vamos lá? Depois de um dia inteiro de seminário sobre os limites bíblicos, uma mulher levantou a mão e disse: Eu reconheço que eu tenho problemas com limites, mas foi o meu ex-marido quem teve um caso e levou todo o nosso dinheiro. Será que o problema com limites não é dele? Não é rara a confusão sobre o assunto. À primeira vista, parece que aquele que não consegue impor limites é quem tem o problema. Mas quem não respeita os limites dos outros também tem problemas. A mulher do exemplo acima pode ter dificuldade em estabelecer limites, mas somado a isso, seu marido também não a respeitou. Então, neste capítulo, nós classificaremos os principais tipos de problemas com limites, apresentando bases nas quais você poderá apoiar os seus pensamentos. Você verá que os conflitos com limites não se restringem apenas aos que não sabem dizer não. Então, aquiescentes, dizer sim para o que não presta. Posso contar alguma coisa constrangedora? Perguntou-me John Robert, meu novo cliente. Ele queria compreender por que sentia tanta dificuldade em recusar as constantes exigências da esposa. Ele ia acabar falindo, só que não gostaria de ficar para trás dos vizinhos. Eu era o único homem da família, o caçula de 4. Havia um estranho padrão duplo de comportamento na minha casa em relação à agressão física. Então, Robert limpou a garganta antes de continuar.
As minhas irmãs eram de 3 a 7 anos mais velhas que eu. Até chegar à 6ª série, eram bem maiores e mais fortes do que eu. Elas se aproveitavam disso, me batiam até me machucar. Quer dizer, elas me machucavam para valer. O mais estranho disso tudo era a atitude dos meus pais. Eles diziam: Robert é um homem, e homens não batem em mulheres. É covardia. Covardia! Covardia, eu estava sendo atacado por 3 ao mesmo tempo. E era covardia revidar? Robert parou. A vergonha impediu que continuasse, mas ele já havia contado o suficiente. Ele tinha desenterrado parte da origem dos seus conflitos com a esposa. Quando os pais ensinam aos filhos que estabelecer limites ou dizer não é ruim, estão ensinando que os outros podem tratá-los como quiserem. Estão moldando seus filhos indefesos para um mundo cheio de maldade. Maldade na forma de pessoas controladoras, manipuladoras e exploradoras. Maldade na forma de tentações. Para sentir-se seguras em um mundo como esse, as crianças precisam ter o poder para dizer coisas como, por exemplo, não, discordo, não vou, prefiro não, pare com isso machuca, isso é errado, isso não é bom, eu não gosto quando você me toca dessa maneira. Ou seja, inibir a capacidade da criança de dizer não é criar bloqueios para a vida inteira. Adultos com bloqueios semelhantes aos de Robert apresentam a primeira falha nos limites. Eles dizem sim a coisas ruins. Esse tipo de conflito de limites é chamado aquiescência. As pessoas aquiescentes têm limites vagos ou distintos. Elas se moldam às exigências e necessidades dos outros. Elas não conseguem ficar sozinhas, em consideração aquelas que querem algo delas. Os aquiescentes, por exemplo, fingem gostar dos mesmos restaurantes e filmes que os seus amigos, só para não discordar. Eles minimizam suas diferenças entre relação aos outros para não provocar discórdia. São camaleões. Depois de algum tempo, fica difícil distingui-los do ambiente em que vivem. A incapacidade de dizer não ao que é ruim traz consequências profundas. Ela não apenas nos impede de rejeitar o mal em nossa vida, mas geralmente nos impede de reconhecê-lo. Muitos aquiescentes custam a perceber que estão em um relacionamento perigoso e abusivo. O seu radar espiritual e emocional está quebrado, entende? Eles não têm capacidade alguma de guardar o seu coração, assim como diz lá no Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Então, esse tipo de problema de limite paralisa nas pessoas os músculos do não. Sempre que elas precisam se proteger com algum não, a palavra fica presa na garganta. Aquele nó, sabe? Isso acontece por diferentes motivos. Vamos a alguns deles. Medo de perdoar os sentimentos alheios, medo do abandono e da separação, desejo de ser totalmente dependente do outro, medo da raiva da outra pessoa, medo de ser punido, medo de sentir-se envergonhado, medo de ser considerado mau ou egoísta, medo de parecer pouco espiritual, medo da consciência crítica excessivamente escrupulosa, medo e mais medo. Esse último medo é experimentado como uma espécie de culpa. As pessoas que têm uma consciência crítica e excessivamente escrupulosa se condenam por coisas que nem Deus condenaria. Prestou atenção? Que nem Deus condenaria. Segundo as palavras de Paulo, como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Se encontra em 1 Coríntios 8:7. Então, com medo de se opor à voz crítica interior, elas comprimem os limites normais.
Quando nos entregamos ao sentimento de culpa, curvamo-nos sob uma consciência cruel. O medo de desobedecer-lhe se revela na forma de incapacidade de enfrentar os outros, dizendo sim ao que não nos serve. Por isso traria ainda mais culpa. A complacência bíblica precisa ser diferenciada desse tipo de aquiescência. O texto de Mateus 9:13 diz que Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Em outras palavras, Deus quer que sejamos complacentes de dentro para fora. De dentro para fora. Misericordioso. Não complacentes por fora e ressentidos por dentro. Isso é sacrifício. Os aquiescentes assumem muitas responsabilidades e criam poucos limites, mas o fazem por escolha, porque têm medo. Vamos para outra página. Repentinamente, aqui é uma história, o título é Esquivos, dizer não para o que é bom. Repentinamente a sala ficou em profundo silêncio. O grupo de estudo bíblico que se reunia na casa dos Craigs havia 6 meses e se tornou mais íntimo. Mas naquela noite, os 5 casais começaram a revelar seus verdadeiros conflitos e não apenas fazer os pedidos comuns de, por favor, orem pela tia Sara, e enfim. Lágrimas foram derramadas e ajuda de verdade, não apenas bons conselhos, foi oferecida. Todos, à exceção da anfitriã, Raquel Anderson. Ela já havia tido oportunidade de falar. A Raquel tinha sido a mola propulsora que formara o grupo de estudo. Ela e o marido Joe tinham desenvolvido o programa, convidado outros casais, aberto a casa para o estudo. Escudada em seu papel de liderança, porém, a Raquel nunca tinha falado dos próprios conflitos. Ela se esquivava de ocasiões como essas, preferindo ajudar os outros. Mas naquela noite, os outros esperaram dela uma atitude diferente. A Raquel limpou a garganta, olhou ao redor da sala e finalmente falou. Depois de ouvir todos os problemas do grupo, eu sinto como se o Senhor estivesse falando diretamente comigo. Parece que Ele quer dizer que meus problemas não são nada comparados aos que vocês enfrentam. Seria egoísmo perder tempo com os pequenos conflitos que eu tenho, então Quem gostaria de uma sobremesa? Ninguém falou nada. Mas a decepção estava evidente em cada rosto. A Raquel fugiu mais uma vez da oportunidade de deixar que os outros a amassem do mesmo modo que ela os amava. Este é o problema de limite dos esquivos, dizer não ao que é bom. É a incapacidade de pedir ajuda, de reconhecer a própria necessidade, de se abrir para os outros. Os esquivos, eles se atraem quando estão em dificuldade. Eles não pedem o apoio dos outros. É interessante, eu achei tão estranho os esquivos se atraírem e voltei aqui para ler novamente. Vou ler novamente que vai fazer sentido, que eu li errado com o meu problema de visão. Ai, que não é muito boa. Os esquivos se retraem, agora faz sentido, quando estão em dificuldade e não pedem o apoio dos outros. Seguindo. Por que isso é um problema de limites? Por quê? Porque no centro do conflito há uma muralha impermeável. Os limites eles devem poder respirar, entende? Ser como cercas com um porão que permite que o bem entre e que o mal saia. As pessoas que constroem muralhas em seus limites, elas não conseguem fazer isso.
ou seja, ninguém consegue atingi-las. Estão guardadas, protegidas, entre aspas. Deus criou os nossos limites com portões. Temos liberdade de aproveitar os bons relacionamentos e evitar os destrutivos. Ele até nos deu a livre escolha de deixá-lo entrar ou mantê-lo, ou manter o próprio Jesus do lado de fora. Exatamente. Em Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Uau! Que lindo, né? Então, Deus não tem interesse em violar os nossos limites para se relacionar conosco. Ele compreende que isso prejudica a nossa fé. Cabe a nós abrir o coração para Ele com humildade e arrependimento. Mas os esquivos, abrir-se, tanto para Deus quanto para as pessoas, é quase impossível. Os limites impenetráveis dos esquivos acabam enrijecendo as necessidades que Deus deu a eles. Eles vivem seus problemas e desejos legítimos como se fosse algo ruim, destrutivo e vergonhoso. Pessoas como Marte, além de aquiescentes, são esquivas. Em uma reunião recente, ela riu de si mesma. Eu estou começando a perceber um padrão de comportamento. Quando alguém precisa de 4 horas na minha atenção, eu não consigo dizer não. Quando eu preciso de 10 minutos da atenção de alguém, eu não consigo pedir. Será que não existe um processador para que eu possa trocar na minha cabeça? O dilema de Marte, ele é compartilhado por muitos adultos, na verdade. Ela diz sim ao que é ruim, aquiescente, né? E não ao que é bom, ou seja, esquiva. Os que possuem os dois tipos de problema, eles não apenas não conseguem rejeitar o mal, mas eles também são incapazes de receber o apoio que ofereceram, ou melhor, que oferecem aos outros, com muita facilidade. E estão presos a um ciclo de sentimentos, mas não há nada que possa lhes repor a energia perdida. Já os esquivos, aquiescentes, sofrem também do que chamamos de limites invertidos. Isso mesmo, limites invertidos. Não impõem limites quando é necessário e os criam quando não deveriam criar. Vamos ver agora os controladores, ou seja, que não respeitam os limites dos outros. Muito me interessa essa parte aqui, vamos lá. O que você quer dizer com eu me demito? Você não pode sair agora. Steve olhou por cima da mesa para o seu assistente administrativo. Frank trabalhava para ele há vários anos e finalmente ficou farto. Tinha dado tudo de si em função, mas Steve não sabia reconhecer. Reiteradas vezes insistia para que Frank ficasse além do seu horário no escritório por causa de projetos importantes e, acreditem, sem pagar hora extra. Que novidade, né? Frank já tinha até adiado a data das suas férias 2 vezes, por insistência dele. Mas a gota d'água foi quando Steve começou a telefonar para a casa de Frank. Um telefonema esporádico era compreensível, mas agora era quase todos os dias, na hora do jantar. A família terminava de jantar sem ele... ok, vamos de novo. A família terminava de jantar sem ele enquanto Frank se afastava por 20 minutos em ligações ou conversas de texto com o chefe.
Frank tentou várias vezes, muitas vezes, conversar com Steve sobre essa violação de horários. Entretanto, ele nunca compreendeu realmente o quanto Frank estava desgastado. Afinal, ele precisava, era importante que o Frank estivesse ali, pois ele fazia sentir-se uma pessoa bem-sucedida, entendem? E era tão fácil fazê-lo trabalhar mais. Era muito simples. Steve tem dificuldade para ouvir e aceitar os limites dos outros. Para ele não é simplesmente um desafio mudar a ideia alheia. Esse problema de limites é chamado controle. Os controladores não conseguem respeitar os limites das outras pessoas. Resistem a assumir a responsabilidade pela própria vida. Por isso, precisam controlar a vida dos outros. Interessante, né? Muito interessante. Os controladores acreditam na velha brincadeira do treinamento de vendedores. Não significa talvez. Talvez significa sim. Embora isso seja construtivo para aprender a vender um produto, pode não ser a destruição total quando se trata de relacionamentos. Ou pode ser a destruição total quando se trata de relacionamentos. Pode, né? Pode destruir muitos relacionamentos. E os controladores são vistos como tirânicos, manipuladores e agressivos. O principal problema dos que não aceitam não, diferentemente de não conseguir dizer não, é que eles costumam projetar a responsabilidade da sua vida nos outros. Eles usam vários meios de controle para motivar a outros a carregar o peso que Deus conferiu. E conferiu a quem? Exclusivamente a eles. Lembra-se do exemplo da rocha e da mochila do capítulo 2? Então, os controladores procuram alguém que, além de levar a mochila, que é uma responsabilidade individual para eles, carregue sua rocha, crises e cargas enormes. Isso seriam as rochas. Se Steve carregasse o peso do próprio trabalho nos ombros, o Frank não se importaria de fazer algumas horas extras de vez em quando. Mas acontece que a pressão de compensar a irresponsabilidade de Steve fez um profissional talentoso procurar outro em outro lugar. Então, há dois tipos de controladores. Vamos lá. Controladores agressivos. Vamos lá. Esse tipo, evidentemente, não se importa com os limites dos outros. Nem um pouquinho. Ele avança na cerca alheia com um tanque de guerra. Às vezes são agressivos com palavras, outras vezes fisicamente, ou seja, agressivos quase sempre. Mas na maior parte do tempo, eles simplesmente nem se dão conta de que os outros têm limites. É como se vivessem em um mundo em que só existe o sim. Não há lugar para negatividade. Ou melhor, não há lugar para a negativa do outro. Então, eles procuram fazer que os outros mudem e que o mundo se encaixe na concepção da vida deles. Porque, afinal de contas, o mundo gira ao redor do umbigo deles. Eles desconsideram o próprio dever de aceitar os outros como os outros são. Pedro é um exemplo de controlador agressivo. Jesus contava
a seus discípulos sobre o sofrimento que estava por vir, sua morte e ressurreição. Mas Pedro chamou Jesus de lado e começou a chamar-lhe a atenção. Lembram disso? Mas Jesus repreendeu Pedro, dizendo que para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Se quiserem continuar lendo, essa passagem está lá em Marcos, capítulo 8, 33. Pedro ele não queria aceitar os limites do Senhor. E Jesus imediatamente enfrentou a violação de seus limites por Pedro. Ai, preciso respirar. Gente, é muita coisa. Se você precisa, à medida que me ouve, porque eu sou uma pessoa que preciso fazer isso. Eu estou lendo para vocês e provavelmente, depois de publicar, eu vou ir até o vídeo, vou dar o play e vou ouvir novamente. Porque quando lemos em voz alta, nós lemos para nós mesmos escutarmos. Isso nos ajuda, inclusive, a prestar atenção. Então, tem aquele versículo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é um bom exercício fazer a leitura em voz audível, apesar de que a leitura se torna mais lenta, mas nós vamos ouvindo o que estamos lendo e Deus, como nos ouvimos, Deus vai falando com a gente também vai entendendo e processando tudo o que estamos absorvendo. No entanto, eu, por características pessoais, inclusive por um bom TDAH, eu gosto de mastigar a página ou, enfim, o capítulo, mas principalmente os parágrafos. Então, eu necessito pausar e pensar, mergulhar naquilo, sabe? Pensar mesmo, às vezes no ambiente, e lembrar de tudo que tem relação com esse texto que eu estou lendo. Então, gosto muito de um bom exercício para que eu possa aprofundar a minha leitura, grifar as partes mais importantes, né? Principalmente se o livro for meu mesmo, isso é importante. Gosto de sinalizar e destacar as partes, não só grifando, mas também escrevendo talvez uma palavra ao lado, para que quando eu venha folhear o livro, eu consiga ter uma fácil visualização do que se refere, ou enfim. E eu gosto de fazer essa pausa, ela é muito necessária para mim, e eu não consigo pausar enquanto eu estou lendo. Mas se você está me ouvindo, desculpa a interferência, né, a pausa nesse momento, mas se você está me ouvindo e também necessita dessa pausa, faça isso. Pare um pouquinho, pegue talvez um caderno, inclusive, para descrever e comparar o que você está lendo ou aprendendo com a situação que você está vivendo e de que forma você pode, talvez Deus fale com você nesse momento, de que forma você pode aplicar esse ensino, esse aprendizado na situação que você está vivendo. Pare, faça uma oração, fale com Deus, se precisar, pegue o lencinho. Eu já estou aqui segurando, estou com alguns nós na garganta. Pegue o lencinho e chore se precisar, ouça um louvor se precisar. Se precisar, dá um tempo também, porque foi algo muito profundo, porque às vezes é uma área em que nós estamos errando muito e às vezes também pode ser uma área em que nós estamos sofrendo nas mãos de alguém controlador. E pode ser inclusive as duas coisas, né? Deus vai lembrar a você, o Espírito Santo vai te lembrar coisas que você tem cometido, erros que tem cometido e erros que em que você tem sido vítima. E por que tem sido vítima? Né? O que tem errado dentro desse coração para que você aceite e se submeta a essa situação de vitimismo. Ou seja, é bastante coisa, não é? Eu vou continuar a leitura aqui
E vamos adiante, então. O segundo tipo de controladores são os controladores manipuladores. O primeiro, então, que o autor aqui comparou a Pedro, eram os controladores agressivos, tá? Para relembrarmos, por causa da minha pausa. Agora, os controladores manipuladores. Menos francos do que os agressivos, os manipuladores tentam persuadir as pessoas a saírem dos seus limites. Eles convencem os outros a dizer sim. Manipulam indiretamente as circunstâncias para impor a própria vontade. Persuadem os outros a carregar os seus fardos usando mensagens de culpa. Mensagens de culpa. Lembra como Tom Sawyer, nome estranho, enganava seus amigos para branquearem a cerca para ele, ou seja, para pintarem. Ele fez isso para ser um privilégio para as crianças enfileiradas para pintar. O Jacó, filho de Isaac, ele agiu desonestamente com o irmão gêmeo, Esaú. Para quê? Para ganhar o direito de primogenitura, em Gênesis 25, versículo 29 até o 34. Com a ajuda da mãe, ele enganou o pai, recebendo a bênção no lugar de Esaú, Gênesis 27, 1 a 29. Ou seja, por sinal, o nome Jacó significa o quê? Enganador. Várias vezes ele usou a sua esperteza para esquivar os limites dos outros. Esquivar dos limites dos outros. O que ajudou Jacó a melhorar essa tendência manipuladora sem limites foi o seu encontro com Deus sob a forma humana. É meio louco isso, mas é isso mesmo. Lá em Gênesis 32, 24 a 32. Deus lutou com ele a noite inteira e depois mudou o nome de Jacó para Israel. A palavra Israel significa aquele que luta com Deus. Deus, inclusive, deixou uma marca. Deixou uma coxa deslocada no corpo de Jacó, que agora se chama Israel. Então, a partir daquele momento, Jacó mudou. Ele tornou-se menos enganador e mais honesto. A sua agressividade era mais transparente, como evidencia o seu novo nome. Ele ganhara o domínio sobre o seu temperamento. Somente quando o controlador manipulador se vê diante da sua desonestidade é que consegue assumir a responsabilidade por seus atos, arrepender-se e aceitar os seus limites e o dos outros. Uau, poxa vida! Os manipuladores negam o desejo de controlar os outros. Negam. Eles disfarçam o próprio egocentrismo. São como a mulher adúltera retratada no livro de Provérbios. Ela come e limpa a boca e diz: eu não fiz nada de errado. Provérbios 30, versículo 20. Acredite se quiser, mas os aquiescentes e os esquivos, eles também podem se mostrar controladores. Sabia? No entanto, costumam ser mais manipuladores do que agressivos. Por exemplo, quando os esquivos aquiescentes precisam de apoio emocional, eles prestam um favor a um amigo. Eles acreditam que, sendo amáveis, eles receberão amor. E assim esperam, almejando a retribuição do favor. É aquela questão, né? Comprar outro com 3 pontinhos. E às vezes eles esperam anos. Especialmente se fizerem o favor para alguém que não é capaz de ler os seus pensamentos.
O que há de errado nessa cena? Isso não é amor verdadeiro. Não é. O amor sobre o qual Deus fala não espera retorno do seu investimento. Ele não procura seus interesses. 1 Coríntios 13, 5. Então, cuidar de alguém para que, em retorno, esse alguém cuide de nós, é simplesmente uma maneira indireta de controlar a outra pessoa. Se você já esteve no lado receptor desse tipo de manobra, compreenderá o que eu estou dizendo. Em 1 minuto você recebe uma cortesia, um favor. No minuto seguinte, magoa alguém por não ter percebido que havia uma etiqueta com um preço marcado nesse ato. Vamos lá, vamos ver um pouco sobre violação de limites. A essa altura você deve estar dizendo a si mesmo: como você pode achar que os controladores são violados? Eles são os violadores, não os violados. Na verdade, os controladores causam muitos danos aos outros, mas também têm problemas de limites. Olha só, vejamos o que está por trás disso. Os controladores, eles são pessoas indisciplinadas. Ponto. Tem pouca habilidade para conter seus impulsos e desejos, embora pareça que conseguem o que querem na vida. Ainda assim, eles são escravos. Escravos do quê? Dos seus desejos. Esperar pela recompensa é difícil, é muito difícil para eles. E é por isso que eles odeiam receber um não. Eles precisam desesperadamente aprender a ouvir os limites dos outros para poder observar os seus. Os controladores também são limitados em sua habilidade de assumir a responsabilidade pelo controle da sua vida. Por confiar em ameaças e disfarces, eles não conseguem. Exatamente. Não conseguem atuar sozinhos no mundo. O único remédio é deixar que experimentem as consequências de sua responsabilidade. E eu vou ler mais uma vez, com ênfase, esta frase. O único remédio é deixar que experimentem as consequências de sua responsabilidade. Por fim, são isolados. As pessoas ficam com eles por medo, culpa ou dependência. Se forem sinceros, os controladores raramente se sentirão verdadeiramente amados. E por quê? Porque bem no fundo do coração, sabem que o único motivo de alguém ficar com eles é o peso de sua influência. Se parassem de ameaçar e manipular, eles seriam abandonados. E, intimamente, têm consciência desse isolamento. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Você pode conferir em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Não podemos aterrorizar os outros ou fazer que se sintam culpados. E ainda assim, querer que nos amem. Não podemos. Insensíveis. Não dar ouvidos a necessidades alheias. A mão de Brenda tremia enquanto falava. Normalmente, sou bastante indiferente com Mike, mas eu acho que os problemas com as crianças e tensão no trabalho nas últimas 2 semanas me deixaram bastante vulnerável. Desta vez a sua reação não me deixou nervosa, apenas magoada. Mas doeu bastante.
A Brenda estava relatando um conflito conjugal recente. Ela achava que, de modo geral, seu casamento com Mike ia muito, muito bem. Ele era bom marido, cristão ativo e pai competente. Mas o relacionamento não dava espaço para suas mágoas ou necessidades. O incidente que Brenda narrava agora há pouco, ele começou de uma forma muito sutil, bem sutil. Ela e Mike conversavam no quarto, depois de colocar as crianças na cama. E a Brenda começou a falar dos seus temores, do seu sentimento quanto à criação dos filhos e de seu sentimento também de inadequação ao trabalho. Inesperadamente, Mike se voltou para ela e disse: se você não gosta do que está sentindo, mude os seus sentimentos. A vida é dura. Então aprenda a lidar com ela, Brenda. Gente, ela ficou arrasada. Ela pensou que deveria ter contado com uma resposta como essa. Já não era fácil, nada fácil demonstrar as suas carências, especialmente com a frieza de Mike. Era como se ele tivesse estraçalhado os sentimentos dela. Era como se não compreendesse nada do que ela sentia e não quisesse compreender. Como isso pode ser um problema de limites? De que forma? Não é apenas irresponsabilidade? Até certo ponto. Mas não é assim tão simples. Lembre-se de que os limites são uma forma de delinear o âmbito de nossa responsabilidade. Aquilo pelo que somos e não somos responsáveis. Embora não devamos assumir a responsabilidade pelos sentimentos, atitudes e comportamentos dos outros, nós temos certa responsabilidade uns com os outros. Mike tem a obrigação de se comunicar com Brenda. Ele não deve apenas sustentar a casa e ser um parceiro na criação dos filhos, por exemplo. Ele também é um marido. Ele precisa ser um marido dedicado. Então, relacionar-se emocionalmente com a Brenda é amá-la como a si mesmo. E isso está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 28 até versículo 33. Então, ele não é responsável pelo bem-estar emocional dela, mas ele é responsável por ela. A sua incapacidade de atender às necessidades da esposa é uma rejeição às suas obrigações conjugais. Considerados insensíveis pela falta de atenção a responsabilidades do amor, esses indivíduos eles exibem o padrão de comportamento oposto ao recomendado em Provérbios 3, 27, onde está escrito assim, olha, não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. Aqui a expressão na tua mão refere-se aos nossos recursos, nossa disponibilidade de recursos, né? O que está disponível para a gente. Outra passagem importante na Bíblia é: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Está em Romanos 12, 18. Observe novamente a condição. Quando, entre aspas aqui, quando depender de vós. Não podemos dar paz a alguém que não o aceite. Entenderam? Como daremos paz a alguém que não aceita essa paz? Então, os dois versículos citados contêm a mesma ideia. Nós somos responsáveis por cuidar, dentro de certos limites, daqueles que Deus colocou em nossa vida e ajudá-los também. Recusar-se a fazê-lo quando temos os recursos para tanto pode ser um conflito de limites? Sim. Os insensíveis eles se enquadram
em um destes dois grupos aqui, ó. O primeiro são aqueles que têm espírito crítico quanto às necessidades dos outros, uma projeção de aversão que nós mesmos temos diante de nossas necessidades em relação aos outros. Um problema identificado por Jesus em Mateus 7, 1 a 5, inclusive. Eles odeiam ser incompletos. Consequentemente, consideram as carências dos outros. Ou não consideram as carências dos outros? Não. Eles não consideram as carências de ninguém. O segundo grupo são os que estão tão absortos em seus próprios desejos e necessidades que acabam excluindo os outros. É uma forma de narcisismo. Então, não confunda essa autoabsorção com a capacidade que Deus nos deu de primeiro reconhecer nossas necessidades para depois amar os outros. Em Filipenses 2,4 está escrito assim, ó. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então Deus quer que cuidemos de nós mesmos para que possamos ajudar os outros, sem que isso nos cause problemas. Eu estou fazendo essa leitura na parte da manhã. Gostaria de tê-la feito à noite, onde é mais silencioso. Mas esses sons aí são os sons da rua do meu bairro. No momento, um caminhão. Vamos lá. Controladores insensíveis. Vamos ver um pouco sobre eles. Controladores insensíveis. Eles perdem tempo olhando para si mesmos. Eles acreditam que os outros são responsáveis pelos seus conflitos. Eles buscam alguém que cuide deles. Então gravitam ao redor de alguém com limites indefinidos, que naturalmente assumirá qualquer responsabilidade no relacionamento, sem reclamar. É aquela velha história. O que acontece quando uma pessoa boa e capaz conhece alguém controlador e insensível? Ele se casa. Na verdade, isso faz sentido. Os esquivos aquiescentes buscam alguém para cuidar. Isso lhes permite dizer sempre sim e os mantém longe das próprias necessidades. Quem melhor se encaixa nessa descrição do que um controlador insensível? Então, a seguir, apresentaremos um quadro dos 4 tipos de problemas de limites. Com ele, você entenderá os tipos de problemas que pode enfrentar. E eu tentarei descrever o quadro, porque através de uma leitura não é muito fácil. Vamos ver se eu consigo fazer isso de uma forma que você visualize. Então, vamos a um resumo dos problemas de limites. Deixe-me ver aqui. Não consegue dizer não, tá? Não consegue dizer não. O aquiescente sente culpa ou sente-se controlado por outros. Ele não consegue impor limites. Agora, o insensível, ele impõe limites para a responsabilidade do amor. Tá? Ele impõe limites. Não consegue ouvir. Vamos ver quem não consegue ouvir. O controlador, de forma agressiva ou manipuladora, ele invade os limites alheios. Ele não consegue ouvir. E o esquivo, sim, ele impõe limites ao rejeitar ser cuidado pelos outros. Assim, ele também não ouve, mas ele impõe limites. Então, questões funcionais em relacionamentos sobre limites, tá? No último problema, a diferença entre limites funcionais e relacionais. Assim, os funcionais, eles referem-se à capacidade de realizar uma tarefa, projeto ou trabalho.
implicam desempenho, disciplina, iniciativa e planejamento. Os relacionais dizem respeito à capacidade de nós sermos verdadeiros com aqueles com quem nos relacionamos. Marta é um exemplo de limite funcional e Maria é um exemplo de limite relacional. Está em Lucas 10, 38 a 42. Marta e Maria, elas eram amigas de Jesus. Marta preparou um jantar, enquanto Maria sentou aos pés de Jesus e tal. Quando Marta reclamou que Maria não ajudava Jesus, disse o seguinte para ela: Maria escolheu a melhor parte. Ele não quis dizer que a ocupação da Marta era ruim. Era apenas a coisa errada na hora errada. Então, muitas pessoas têm bons limites funcionais, mas são fracas nas relacionais. Isso é, executam tarefas com alto nível de competência, mas não conseguem dizer a um amigo que não gostam que ele atrase, por exemplo. O inverso também é verdadeiro. Algumas pessoas são completamente abertas com os outros em suas queixas e gostos, mas são incapazes de se levantar de manhã para trabalhar. Então, examinamos vários tipos de limites, certo? Mas como eles são criados? Por que algumas pessoas parecem ter limites naturais, enquanto outras não têm nenhum limite sequer? Como acontece com muitas outras coisas, isto está intimamente relacionado à família e ao modo pelo qual fomos criados. E terminamos o capítulo 3. E estou curiosíssima para saber como se dará a consequência no capítulo 4. Porque se você já estudou psicologia ou já foi a uma sessão com seu psicólogo, com terapeuta, você já deve ter ouvido falar que a culpa é sempre dos pais. Está sempre na infância, está sempre na família. E eu, como tenho uma família formada com filhos que são jovens adultos, e como também faço terapia com Jesus e terapia com a psicóloga. Eu reflito muito sobre essas informações, sobre tudo isso. E estou muito curiosa para saber. Que você tenha uma ótima semana. Eu não sei se conseguirei voltar aqui ainda esta semana, mas se não, semana que vem eu lanço o capítulo 4 para vocês. Certo? Um grande abraço, Deus te abençoe e até mais.